esse ponto de um relato sobre o Braga Neto, general, entregar dinheiro é um ponto muito relevante dessa decisão de hoje, né? Para além de ter pedido ali informações sobre a delação de Mauro Cid. Dinheiro passado numa sacola de vinho. Exato, Ju. O que eu também trago aqui de informação de como os militares viram essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou essa prisão do general Braga Neto. É que isso significa, de acordo com todos esses elementos que você nos trouxe aí, Ju, é que a investigação chegou no ponto muito sólido. Portanto, é o que eles dizem, contra fatos não há argumento. Claro, muito se perguntava quando o general Mário Fernandes foi preso há algumas semanas, se falava, poxa, mas e o Braga Neto? Se o Mário Fernandes, ele era na hierarquia, ele estava abaixo de Braga Neto, porque ele não foi preso. O que a polícia, o que os militares me dizem, a avaliação dos militares, que desde cedo estão acompanhando esse caso, é que agora a investigação chegou no ponto sólido, ou seja, chegou no número 2 dessa hierarquia que a Polícia Federal aponta na investigação que tinha para tramar esse plano de golpe, ou seja, Braga Neto mais próximo de Jair Bolsonaro. E aí, por que eles falam assim, olha, se pediu a prisão de Braga Neto é porque há muita solidez nessa investigação. E não apenas, por exemplo, nesse caso, a polícia aponta, né, pede essa prisão hoje pelo sentido para ele não atrapalhar as investigações, para evitar, porque a polícia identifica que ele tentou ter acesso à delação de Mauro Cid, enfim. Então, essa é a justificativa para a prisão. E mostra mais, e aí vem aqui, mostrando que Braga Neto, que segundo a polícia tinha, ele acompanhava ali 2 núcleos, pelo menos, dentro dessa trama golpista, ele integrava 2 núcleos dessa trama golpista. Braga Neto também tinha uma questão do financiamento. Então, ele é colocado como peça-chave, não porque ele está apenas, segundo a Polícia Federal, tentando acessar o que Mauro Cid disse na delação dele, mas também porque ele também trabalhou para financiar. E mais, segundo a Polícia Federal, era Braga Neto que fazia essa interlocução entre os chamados quides pretos, que são esses militares das forças especiais convocados para a execução desse plano, e fazia essa ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Importante dizer que até aqui, Ju, não há uma ligação direta de uma mensagem, até aqui a investigação de Bolsonaro com esses quides pretos. Porém, o que a polícia aponta era justamente Braga Neto, que era esse elo entre essas duas pontas dessa trama golpista. Bem, então isso é o que se dá ali, o que agora, como a gente estava dizendo aqui, tem para os militares, para integrantes da cúpula militar, não se sabe ainda se vem mais prisão. A prisão do general Braga Neto, ela era esperada, segundo me contaram. Assim, para a gente era realmente uma questão de tempo pelo avançar, pelo desenrolar dessas investigações, a gente via que o cerco vinha se fechando. Então, o seguinte, quando hoje eu contei um pouquinho aqui mais cedo, no início da nossa conversa, Ju, que o comandante do Exército, general Tomás Paiva, foi avisado hoje pela manhã, claro, para os procedimentos corretos ali, para que os militares pudessem acompanhar as 2 ocorrências, né, as 2 operações, tanto a da prisão do general Braga Neto, quanto a busca e apreensão na casa do coronel Flávio Peregrino, mas isso já era esperado. Não se imaginava que seria num sábado, né, como alguns me falaram, mas que isso estava ali no radar, não chega uma surpresa. Mas a justificativa, né, a decisão do ministro Alexandre de Moraes indicou ali para a força, né, para o Exército, que há elementos bastante fortes para pedido dessa prisão. Porque eles diziam o seguinte, olha, até pela proximidade de Braga Neto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, não seria uma prisão frágil, assim, né, com poucos argumentos, com pouca solidez para pedir essa prisão. Então, por isso que eles acreditam que agora essa investigação está no seu ponto mais sólido com essa prisão do general Braga Neto. Lembrando que é isso que é importante dizer, né? Até pela carreira dele no Exército, como a gente contou aqui, porque ele foi ministro da Defesa, ministro da Casa Civil, vice de Bolsonaro.